Bem-vindos ao podcast Alta Temporada, o ponto de encontro entre imobiliário e o turístico. Aqui você vai ficar por dentro das principais tendências em empreendimentos imobiliário turísticos, como multipropriedade, timeshare, meios de hospedagem alternativos, hotelaria, aluguel por temporada, entretenimento e segunda residência. O desenvolvimento turístico está mudando. Novas alternativas de hospedagem surgem a todo momento e já não há mais como separar o turismo do mercado imobiliário. O podcast Alta Temporada é uma iniciativa da Adit Brasil e da MET. E nele, você vai conhecer os principais players do setor, aprender com suas experiências e ter uma visão do que há de mais moderno no setor imobiliário turístico brasileiro. Apresentado por Felipe Cavalcante, este episódio é um oferecimento da Unity Arquitetura e da Aviva. A Unity Arquitetura é uma empresa de profissionais criativos, especializada em hospitalidade, urbanismo e entretenimento, focada em projetar espaços únicos que emocionam e surpreendem, trazendo resultados efetivos para o seu negócio. Conheça as soluções Unity Arquitetura em unyt.com.br. A Aviva é pioneira no setor de timeshare e precursora do conceito de tempo compartilhado para o mercado brasileiro. A empresa é detentora de 2 dos maiores resorts do Brasil e do 3º parque mais visitado da América Latina e 6º melhor do mundo. Conheça o Rio Quente Resorts e Hot Park, em Goiás, e Costa do Sauípe Resorts, na Bahia. Olá pessoal, tudo bem? Felipe Cavalcante aqui, mais uma vez, falando agora com a Lucila Quintino. A Lucila, desde que eu entrei em hotelaria, Lucila, você sempre foi a referência em hospitalidade, entretenimento, hotelaria, quando se fala de recrutamento, gestão de pessoas, né? Então, hoje eu estou muito ansioso aqui, porque você sabe que empresas são as pessoas. E estou querendo saber um pouco mais aí sobre como é que você faz para se manter aí na crista da onda por tanto tempo e como é que você pode dar algumas dicas para quem está nos ouvindo em relação à gestão de suas equipes. Seja muito bem-vinda, viu? Que ótimo, obrigada. É um super prazer estar com você, Felipe. Obrigada pelo convite. E a ideia, acho que aqui é contar um pouquinho, né, do que a gente faz, do que a gente entende aí do mercado, atualmente para o futuro, relacionado a pessoas, a gestão. Então, estou pronta aí para suas perguntas. Bacana. Eu vou querer começar, Lucila, fazendo uma pergunta que eu sempre ouço falar bastante, mas eu nunca vi um dado para saber se é verdadeiro ou não. Todo mundo comenta que a hotelaria paga muito pouco. Isso é verdade mesmo ou é um mito? Depende do ponto de vista, né, Felipe? Claro, se a gente for comparar a hotelaria com outros segmentos, como TI ou algumas outras indústrias, né, bebidas, até varejo, certamente a gente está aquém, né? Quando se fala em serviços, normalmente o setor de serviços ele tem remunerações mais baixas mesmo. A hotelaria ela trabalha na ponta do lápis, você é prova viva disso, né? É tudo na ponta do lápis. Mas eu vou dizer uma coisa para você, talvez eu provoque aqui alguns hoteleiros, e eu tenho falado cada vez mais nisso. Eu vejo os hoteleiros, investidores, né? Proprietários de hotéis, abrindo hotéis incríveis, colocando os melhores materiais na construção do empreendimento, investindo em N pontos, em N ações, e por último, quando já não tem mais nada sobrando daquele valor alocado para investimento, é que se fala em pessoas. Então, o investimento em pessoas não está lá na frente, sabe? Não está lá antes, né? Quando se tem ali o orçamento, se faz orçamento de tudo do que vai gastar para orçar. E eu vejo isso cada vez mais acontecendo, e aí acaba os hoteleiros tendo que ir atrás do tempo perdido, né? E aí do que eu estou falando? De um recrutamento e seleção de forma rápida, não nada. Eu falei muito disso no nosso evento, agora dia 5 de junho. De não se planejar, não se organizar
para aquilo que mais faz a diferença para o nosso hóspede, que são as pessoas. De nada vale você ter o melhor ar-condicionado e você ter a abertura do apartamento através da sua íris, se o atendimento, né, se o atendimento humano, ele não é bacana, porque é por isso que as pessoas acabam voltando, a gente sabe disso, né? Perfeito. Agora, me fala um pouquinho assim, sobre o que é que era praxe, né, que era corriqueiro, normal, na gestão de pessoas da hotelaria, alguns anos atrás e que hoje não se faz mais. O que é que mudou? E mudou, eu posso dizer o que mudou. O uso da tecnologia, sem dúvida, e que é algo que vem a favor, mas a gente não pode depender 100% dela, nem no momento de se conectar com o candidato e nem na questão de avaliação de perfil. E tem muitas empresas, hotéis inclusive, não é só hotelaria, que estão se debruçando, se baseando nas suas análises somente com as ferramentas de tecnologia. E, desculpa, também falei isso aqui, foi tema da minha palestra, nada substitui o olhar, sabe, o olho a olho, a empatia, a percepção, a sensibilidade que nós, seres humanos, temos, que eu acho que, com certeza, tem que estar em alguns momentos do processo seletivo. Tá? Nada. A gente, por exemplo, a gente faz muitas inaugurações, né, ou de hotel, ou de restaurante, por exemplo, e a tecnologia, ela nos ajuda lá na consultoria, sem dúvida. Porém, existem 2 momentos específicos que, se a gente não for olho no olho com o candidato, a gente pode tomar uma má decisão. E tem pessoas incríveis sendo deixadas de lado, porque eu acho que a máquina, ela não é 100% mesmo, né? O robozinho do LinkedIn, ele não acerta sempre, entendeu? E as outras ferramentas, a mesma coisa. É comum, da sua empresa, na indústria de recrutamento e seleção como um todo, fazer recrutamento com entrevistas online, sem uma presencial, por exemplo? Muito, muito. Porém, a última fase, que é com o cliente, uma vez que o cliente ele escolhe a pessoa que ele mais gostou, tá? Sempre é presencial. Eu diria para você que 95% das vezes é presencial, porque, você pensa, um profissional que hoje mora em São Paulo, vai ter que se mudar para o Maranhão. Se ele não puder ir pessoalmente entender onde ele vai morar, quem é o empregador, como é que é o hotel, né, e vice-versa, pode dar erro, né, esse match. Mas às vezes dá muito certo, tá? Eu não estou dizendo que a tecnologia, ela não nos ajuda. Desde antes da pandemia, a gente já usava o Skype, né, que era o único que tinha por aí. A gente já usava há muito tempo. Por quê? Porque pense só, você com seu hotel em Alagoas, você me solicitando para fazer um processo seletivo para você, sei lá, gerente geral, gerente de alimentos e bebidas, ou o que for. Os candidatos para a tua posição estão espalhados no Brasil, então o recrutador não vai ficar se mexendo para entrevistar essas pessoas. Então a tecnologia, ela já vem nos ajudando para poder encurtar o tempo do processo, para poder facilitar e economizar, claro, porque tem um custo essa mobilização, né? É maravilhoso. Porém, e tem que ter esse olho no olho, e eu sempre sugiro isso para o meu cliente. Já tive posições muito bem sucedidas sem ter esse contato presencial antes de dizer o sim, tá? Já tive muitas. Nem sempre o cliente está a fim de pagar, nem sempre o cliente tem tempo para receber essa pessoa antes de falar o sim. Ele já quer falar, ele já quer aprovar o candidato para começar, porque está precisando de gente na equipe, e o próprio candidato, muitas vezes, ele está seguro de dizer o sim, ele não precisa. Então, vai muito do que o candidato quer e do que o empregador também deseja. Tá? Ou, no caso, quando os dois também estão desesperados, querendo muito, né? É verdade, é verdade. Mas funciona muito, entrevista por Skype, Meet, Zoom, enfim, funciona muito bem. Sim, ajuda muito a gente. Quais são os erros que você vê mais comumente por parte de processos seletivos? Onde é que as pessoas e empresas erram, geralmente? São nas coisas tão básicas, Felipe. Eu vou dizer o mais básico de tudo, falta de pontualidade, ou seja, desrespeito ao candidato. E você sabe que existe uma pesquisa que a Sociedade Americana de Recursos Humanos fez esse ano. E no topo da lista da percepção, né, de candidatos, de profissionais que foram pesquisados para dizer qual era a percepção deles em relação à experiência que eles tiveram ao longo do processo seletivo, o número 1 da reclamação é que eles se sentiram desrespeitados,
e lamentavam a forma que foi conduzido o processo seletivo. Porque muitas vezes existe a falta de pontualidade, o cancelamento da entrevista em cima da hora. Outra coisa que acontece comumente é o candidato não receber periodicamente notícias de como é que está o processo, porque ele não sabe se ele está dentro ou não está, se ele já está fora do processo, se ele pode se ele pode participar de 10 processos seletivos, porque esse não vai mais dar certo, entende? E também o feedback, né, no final, olha, muito obrigado, você não foi o escolhido. E a minoria hoje faz isso. Entendi. Então, esses são os erros mais básicos. E na outro lado, aí, quais são os erros comuns dos candidatos? Eu também posso te dizer vários deles. Eu acho que o mais comum de erro, e que de verdade, eu vou te dar aqui um spoiler de uma coisa que eu acho que eu nunca disse publicamente. A gente tem no Teu Consult uma lista de personas não gratas, sabe? Por que essa pessoa e por que esses candidatos acabam indo para essa lista? Porque, por exemplo, o candidato ele sabe de todas as regras do jogo da vaga, ele sabe salário, ele sabe onde ele sabe qual é o empregador, a cidade, os benefícios, ele sabe de tudo e ele aceita fazer parte do processo. Quando chega lá na frente, ele é escolhido, ele está percebendo que estão indo mais para o lado dele, tem 2 caminhos errados que normalmente eles tomam. Um é querer se valorizar demais e querer e se colocar com mais valor do que tem, ou, enfim, querer mudar as regras do jogo como salário, por exemplo, e aí deixa a gente de calça curta e parece que a gente não está fazendo bem o nosso trabalho, né, como consultoria. E o outro é leiloar aquele passe, né, aquela carta-oferta que ele teve no atual emprego. Entende? Então, isso acontece, sim, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. Sabe que lá no hotel, eu tinha um pacto, né, com alguns hoteleiros amigos meus da região, né? Uhum. Geralmente o que acontecia era muito isso, né? Alguém chegava no meu hotel e dizia, olha, eu trabalho em tal hotel, mas estou saindo de lá, e aí eu dizia, tudo bem, então aceitava, negociava, dava proposta, aí ele voltava para o outro hotel e fazia leilão. Ou ele vinha para cá, mas por ser um hotel de alguém conhecido, eu não ligava para pedir opinião, pedir referência, né? E aí o que acontece? Aquela pessoa com um currículo fantástico, na verdade estava roubando no outro hotel, era incompetente. Exatamente. Então, isso logo muito cedo eu aprendi o seguinte, que toda vez que eu conhecer um dono da empresa, que a pessoa está vindo, especialmente quando é meu amigo, né, o conhecido, eu digo logo para o candidato, olha, eu vou ligar, você autoriza se você ligar para pegar referência. Se você der autorização, tudo bem, então, senão a gente acaba aqui, tá? Então, isso foi uma coisa que funcionou, foi mil maravilhas. Não só eu fazia, mas esse grupo de hoteleiros, a gente sempre que alguém de um hotel nosso mencionava isso, a gente ia lá e ligava para o outro e salvou a gente de grandes fuleiras. Né? Não sei se isso é comum no mercado ou é a lei do cão mesmo. Olha, vou te dizer, e ainda bem que você fazia isso, porque a maioria dos empregadores, quando fazem processo seletivo por eles mesmos, não pegam referências. E é aí que eles se estrepam. Eu já vi muita gente que está na nossa listinha ali, né, que está lá ou porque a gente pegou más referências ou porque não foi respeitoso com a gente ao longo do processo, né, com essas atitudes. Eu já vi muitas das pessoas dessa listinha sendo empregados. E esses novos empregadores não ligam para pegar referência, gente. Isso é o básico. Isso que você está falando é muito importante, entendeu? Às vezes a pessoa teve uma performance muito ruim, nem precisa se roubar. A performance, a atitude, que é o que faz hoje as pessoas serem mais demitidas, entende? Às vezes você está fazendo um favor, roubando o candidato o profissional do teu vizinho, né? É isso mesmo, foi isso que eu percebi. Meu cara estava dando graças a Deus. Né? Agora em relação a essa questão aí de sair de um lugar para o outro, de referência, etc. Eu estou me lembrando também de outro ponto, sabe, Lucilo? Não sei como é que você lida com isso, como o mercado lida, mas todas as vezes que o nosso RH, né, pedia referência para o RH de outra empresa, sempre eram respostas prontas, burocráticas e que não se comprometiam, muito pouco úteis para nós. O que funcionava para mim era quando eu ligava para
o dono do hotel, um diretor, e pedia, que ele realmente falava o que tinha que ser. Isso é praxe, e como é que a gente, assim, de alguma maneira eu passei a sentir que pegar referência não era algo que nos ajudava em nada. Olha, existem algumas culturas de empresa que não querem realmente se envolver, né, em possíveis informações que possam ir contra eles, principalmente as culturas americanas, elas são assim, elas não se envolvem, eles dão essa resposta mais básica que você está mencionando. A gente, quando pega referência, eu pego direto na fonte, sempre é com o chefe, o ex-chefe, sempre. Não é com o colega, não é com o RH, não é com, às vezes, com o dono do hotel, quando a gente sabe que a pessoa vai falar. Mas eu vou dizer para você... Quantas vezes você já entrou em contato comigo, né? Então, você é prova viva disso, exatamente. Quantas vezes? E eu deixei de ir em frente com aquele profissional porque eu entendi que o meu cliente ia sofrer e não... Eu, como recrutadora, né, consultoria, para mim não é negócio refazer vaga. Então, eu tenho que ser assertiva de cara, eu não quero ficar refazendo posição. Então, a gente se cerca de tudo e todos. E eu vou dizer para você, na maioria das vezes, são 3 referências que a gente pega. É do imediatamente anterior para trás. O atual nunca, óbvio, né? E quando a gente percebe que a gente pode expor o candidato, porque o mundo da hotelaria é muito pequeno, né? As pessoas se falam e eu posso expor aquela pessoa. Aí eu também não pego. Então, a gente tenta ao máximo, mas na maioria das vezes, sim. Tá? Eu estou me lembrando aqui também, no processo seletivo, de algo que chega a ser até engraçado, né? Qual é o seu defeito? Né? A famosa pergunta. Eu sou, como é que é? Eu sou detalhista, como é que é isso, assim, essas respostas padrões, assim? Porque é muito engraçado, né? As pessoas hoje, depois de participarem de tantas, né, rodadas de seleção, elas já sabem mais ou menos o que as pessoas querem ouvir, né? Como é que você lida com isso e qual a orientação que você dá para as pessoas para poder, né, superar isso? Uma entrevista que tem esse tipo de pergunta, para mim, é uma entrevista old school, né? Assim, é uma pessoa que não está preparada para fazer entrevista. Essas perguntas são de anos-luz atrás, entendeu? Claro, o candidato, a minoria se prepara para uma entrevista, mas quando a pessoa está fazendo muitas entrevistas, já fica essas respostas padrão mesmo. Eu não consigo te responder com profundidade, né? Exatamente o que você me perguntou, porque lá na consultoria a nossa atitude é completamente diferente. A gente também se cerca de muitas formas de avaliar o profissional, na parte comportamental, na parte técnica, aplicando uma ferramenta de perfil comportamental, fazendo entrevistas por competência. E quando você faz entrevista por competência, você consegue saber realmente se a pessoa é aquilo que ela diz ser. Você consegue saber se a pessoa fez exatamente aquilo que ela diz que fez, entende? Através de exemplos práticos que ela tem que trazer para a gente. Se a pessoa não fez, ela fica no campo das ideias e no macro. Ela fica no superficial, ela não vai a fundo, dando para a gente os exemplos daquilo que ela conquistou, que ela performou, entendeu? Entendi. E o que é que tem mais moderno, Lucila, em termos de recrutamento e seleção aí pelo mundo, o que as empresas muitas vezes não sabem, não acompanham e ficam no old school, como você está falando? Olha, eu acho que a entrevista por competência, eu não sei como a gente conseguiria substituir isso, porque existe uma percepção aí do entrevistador que é extremamente importante. Não acho que nenhuma inteligência artificial vai conseguir, de fato, não sei, pode ser que seja também old school, mas acredito que não, porque são percepções, né? Hoje em dia, existem algumas ferramentas que medem o teu nível de ética, por exemplo. Isso é muito bacana, eu gosto muito, a gente usa na consultoria. Então, assim, porque hoje é isso, né, Felipe? A gente contrata pela competência técnica, mas a gente demite pela atitude e comportamento. E sempre está permeando a ética, sempre está permeando a ética em tudo, não é só roubar. Ética com o teu colega, como é que você trata o seu companheiro, como é que você é perante a tua equipe, enfim, sabe? Você mente, não mente? Então, essa ferramenta, existem várias, elas medem isso. Então, esse é um exemplo, sabe? E óbvio, quando a gente pensa em ferramenta que dá uma triagem para nós do processo seletivo, o LinkedIn ele está no topo da lista hoje. Ele realmente é uma ferramenta... Ele realmente é utilizado?
Muito. Hoje não existe recrutador que não tenha LinkedIn, que não pague para o LinkedIn para poder postar suas vagas e ter a triagem, porque você coloca lá os teus parâmetros e ele filtra. E, de novo, ele erra também, tá? Mas ele também tem um nível de acerto. A única coisa que aí também que a consultoria, também vou jogar um pouco sardinha aqui para o meu lado, que se diferencia é porque você postar no LinkedIn ainda é uma forma passiva de fazer processo seletivo. Você está esperando pessoas se candidatarem na tua vaga, você está esperando que o robozinho do LinkedIn diga para você quem pode servir daquele universo de pessoas lá. E o que a gente faz é o hunting, a gente vai à caça. Eu abordo gente que nunca imaginava ser abordada, que provavelmente nem está no LinkedIn, ou que o LinkedIn não necessariamente identificou como sendo possível, porque a pessoa não preencheu bem o seu perfil no LinkedIn. A pessoa ela só vem numa busca do recrutador se ela realmente foi correta no preenchimento do seu perfil, se está atualizado, se tem as palavras-chave. Entende? Então, o recrutador de um RH, né, de um hotel, de uma empresa, ele fica passivamente dependendo dessa ferramenta. E é o que a gente não faz. A gente é mais ativo, a gente é mais proativo nessa questão. Deixa eu pegar contigo esse gancho que você falou aí, de contratar pelas habilidades, etc. E o que é que eu vejo? Todo mundo tem algumas frases que são chavão, né? Essa é uma delas. Todo mundo repete ela, né? A questão da atitude versus habilidades e experiência anterior. Na prática, eu nunca vi muita gente contratando por isso, porque a experiência prática, muitas vezes, as pessoas não querem perder tempo ensinando a habilidade, né, básica para aquela pessoa. Eu recentemente contratei uma pessoa e eu fiz o seguinte, era um cargo diferente, inclusive, que não tem muita gente no mercado que especialista nisso, né? E aí eu fiz o seguinte, para a pessoa que recrutou, foi lá em Maceió, eu disse, olha, a pessoa perguntou qual é a faculdade, qual é a experiência anterior, qual é aquilo tudo. Eu falei, não quero saber de nada, não quero nem saber a faculdade ela fez, qual era o trabalho anterior dela. Eu quero essas habilidades e características pessoais dela, essas aqui, tá? E realmente veio uma pessoa que deu um match fantástico, né? Só que no meu caso eu tive coragem de fazer isso, porque era inclusive uma vaga que eu não ia achar no mercado ninguém com aquele perfil, né? Um desses trabalhos novos, né? Então, assim, na prática, como é que você vê isso, né? Essa questão entre o discurso e a atitude na prática de você contratar a pessoa por habilidade, por atitude, etc. e tal. De novo, depende muito da cultura da empresa. Eu tenho clientes que são mais rígidos na parte técnica, não abrem mão, nem que seja para a gente demorar 3 meses para achar a pessoa, não abrem mão daqueles pré-requisitos técnicos. Eu vou dizer alguns. Língua, ou conhecer uma ferramenta específica, ou vir de um setor específico. Por exemplo, quando a gente pensa em RM, isso acontece muito. Mas, Felipe, cada vez mais as empresas têm se aberto para isso, abrido para isso, entendeu? Cada vez mais. Você não é único, tá? Por quê? Justamente porque a onda de demissões, de turnover, altíssimo. E as razões são por comportamento. Então, muitas empresas hoje estão, sim, dedicando seu tempo para formar pessoas, mas pessoas que têm mais um match com os valores da empresa, sabe? Com aquilo que a empresa também valoriza no outro, no ser humano. Isso tem cada vez mais acontecido, tá? Quando a gente está fazendo aqui um processo seletivo e percebe que as exigências técnicas estão fazendo a gente deixar a gente boa de lado, para nós acende uma luzinha vermelha. Primeira coisa é fazer contato com o cliente e dizer, olha, isso que você está querendo é uma mosquinha branca no mercado, talvez você tenha que pagar mais para você ter isso, e muitas vezes mexe no orçamento, e aí a opção tá bom, vamos contratar alguém um pouco menos preparado e a gente forma. Tá? Isso tem acontecido muito, a gente também presta consultoria operacional, né? E de mentoria também. Então, isso tem acontecido muito para vagas de governanta e gerente de alimentos e bebidas. Porque, normalmente, você vê pessoas que crescem na governança sendo muito bom operacionalmente e deixando um pouco a desejar na questão da gestão administrativa, estratégica, de liderança. Planilha. Exatamente. E mesma coisa A e B.
Porque se a pessoa cresce da cozinha ou do salão, é a mesma coisa. A gente tem feito cada vez mais um trabalho de levar um consultor para esse hotel e a pessoa ficar ombro a ombro com aquele profissional, grudado, como um imã, e vai mostrando, assim, ao longo da operação, um outro olhar que ele tem que ter para isso, para aquilo. Cria uma planilha de checklist, de organização do tempo, dos dias, da semana, para a pessoa entender como é que ela tem que funcionar, para ela não ficar patinando, feito uma barata tonta na operação. Ele tem que ter um outro papel, um papel mais estratégico, mais de liderança. Então, isso tem acontecido, o que é muito legal, porque aí você acaba contratando gente que tem a ver com a tua empresa, entende? E esse é um papel que a gente costuma ir para um papel consultivo para o nosso cliente. Vai atrás dessa pessoa que você não vai errar. Essa pessoa tem o que você precisa para procurar o conhecimento que ela não tem. Entendeu? Perfeito. É isso. Você falando, eu estou me lembrando das startups, né? Eu escuto muito podcast sobre startups, eu leio muito sobre isso, e no mundo das startups tem uma regra acima de todas, que pelo menos da boca para fora, todos eles gostam de falar, que o mais importante é o match de cultura, né? Esse fit da cultura da empresa com o candidato, com o colaborador. Tá? Eu vejo isso assim, como um mantra nesse mundo da tecnologia. Eu vejo muito menos isso nas empresas tradicionais, inclusive na hotelaria. Não estou dizendo que não existe, mas eu não ouço eles falarem isso com tanta, né, firmeza. Né? Então, eu queria perguntar a você o seguinte: nas suas seleções, os hotéis, todas as outras empresas que você trabalha, elas pedem com frequência essa questão da cultura, de um fit entre a cultura da empresa e da pessoa? Pedem. E é algo que é muito variado. Quando o hotel, a rede hoteleira chama a gente, assim, não querendo desmerecer nenhum outro tipo de empreendimento, é porque eu acho que ele já tem uma percepção da importância do profissionalismo, tá? E já é uma empresa que tem outras preocupações. E a questão do fit é muito importante. Muito. Até porque é top-down, né? Assim, o dono passa ali pela recepção, ele vê algo que ele não gostou, porque ele valoriza a ABC, ele valoriza o cabelo preso, a pessoa não tá. Ele valoriza, sei lá, a pessoa falar baixo, a pessoa é espalhafatosa, sei lá, depende muito da cultura, né? E é top-down o negócio. Então, os RHs, eles já estão calejados com isso e é um dos pré-requisitos, na grande maioria das vezes. Como a gente já conhece muitos, né, desses hotéis que recorrentemente a gente faz posições, também é algo que a gente já busca. Então, tem a rede tal que a gente fala, nossa, essa pessoa, para dar certo lá, talvez precisa ser um pouco mais conservadora, não querer tanto autonomia, porque não terá tanta autonomia, ou o contrário, nossa, precisa ser descolado, precisa se virar nos 30, precisa ser mais jovial, entende? Então, cada cultura vai pedir algo para a gente. Como E é uma pergunta que a gente faz, tá? Como é que você entende e compreende a cultura de uma empresa? Indagando, né? Fazendo muitas perguntas. Quando a gente começa um processo seletivo, eu tenho um roteiro de perguntas. Um roteiro, tem então umas 30 pontos lá nesse roteiro. E um deles é, que momento vocês vivem? Como é que é essa empresa quando eu não conheço, né? Como é essa empresa? Qual é a pessoa para a qual essa posição vai se reportar? Muitas vezes o RH quer ter um contato com a gente nessa solicitação de vaga e não põe a gente em contato com o gestor da posição. A gente bate o pé, que a gente precisa falar com o gestor, eu preciso conhecer essa pessoa, entender como ele funciona, que nem todo mundo vai funcionar com todo mundo, você concorda? E é uma das perguntas que eu faço para o gestor é, que preferência você tem de pessoa para trabalhar na tua equipe? Que tipo de gente você gosta? Porque isso vai fazer toda a diferença. Não adianta a pessoa ser master blaster naquele assunto, mas não dar o match, né, com o gestor. Então, de novo, a gente se cerca de tudo, e eu acredito que muitos RHs também tentam fazer isso, para não errar, para a gente não ter um turnover naquele processo seletivo. E me diz uma coisa, do outro lado agora, assim, né, um gestor de RH, um empresário que está nos ouvindo, um diretor da empresa, quais são as dicas que você tem para dar para ele sobre a criação da cultura da empresa, né? Assim, a formalização disso, e como é que se constrói a cultura de um lugar? A cultura de qualquer empresa, ela é muito reflexo do dono.
Então, quando se constrói uma cultura, é um processo de reflexão estratégica com a alta direção, com sócio, com proprietários, enfim, extensa, para entender exatamente o que aquele pessoal quer disseminar naquela empresa. Então, tem que começar daí, eu não vejo de outra forma. Claro, quando um hotel, por exemplo, está abrindo, é muito mais fácil você fazer isso. E, obviamente, depois, num segundo momento, você envolvendo toda a equipe. Porque para comprar aquela ideia, a equipe também tem que estar junto, se sentindo construindo tudo aquilo. Por mais que seja conduzido por alguém, um facilitador, que saiba para onde vai, mas a equipe ela tem que ser muito envolvida. Agora, a gente se depara também, muitas vezes, com empresas já existentes e que percebem que não tem essa cultura. Tá? Mesmo assim, é um trabalho de formiguinha que é de cima para baixo e juntos construindo através de muita reflexão, através de treinamento, através de resgate de desejos dos proprietários, da alta direção, da equipe, ouvindo muito a equipe, como eles enxergam a empresa, porque cultura e hotelaria a gente depende de pessoas, né? Como é que você faz com que aquelas pessoas que estão ali na base lutem por você? Eles precisam comprar aquela ideia, eles precisam precisa ser algo de dentro para fora na questão de motivação, né, de como eles enxergam a empresa. É isso, ouvindo as pessoas. Perfeito. E quantas vezes, se você fosse dar um chute em termos percentuais, quantas vezes aquela missão, visão e valores e princípios que estão na parede da empresa realmente espelham o que acontece no dia a dia? Poucas vezes. Por que você acha que isso acontece, Lucila? Por falta de planejamento, por turnover, acho que é algo também que acontece muito, né? Porque o conhecimento e a cultura se esvai quando você tem uma evasão de pessoas da tua empresa, entende? Então, não tem como, sabe? Por isso que o recrutamento e seleção é muito importante, é por isso que você precisa entender que valores a empresa tem e avaliar isso no candidato, sabe? Para a pessoa se sentir pertencente à empresa. Porque se sabe, Felipe, a primeira razão que faz alguém sair de uma empresa, a primeira razão é o chefe, a segunda razão é a sensação de não pertencimento àquele ambiente, àquela cultura. Não é salário. Então, essa ia ser minha próxima pergunta, né? Esse mito de a gente pede demissão do chefe, não da empresa. Mas junto com isso, aí vem essa pergunta agora. Né? Toda vez a gente ouve falar isso, que não é o salário, que não é salário. Então, explica um pouco mais para a gente aí esse contexto. Uma pessoa pode até ir para o teu vizinho por R$500 ou 1.000 a mais, tá? Mas se ele estivesse muito feliz onde ele está, sabe, aquele profissional que veste a camisa, ama o que faz e está assim, ali se sentindo desafiado no dia a dia, ele não vai sair por 500 ou 1.000 a mais. É porque é aquele empurrãozinho que você precisava para sair. Mas não é a primeira razão que faz a pessoa sair de uma empresa. O que é que leva alguém a estar tão animado, desafiado, feliz com o trabalho? Eu acho que são muitos pontos, não é um sozinho, sabe? É um mix, é um mix de fatores de uma cestinha, sabe? E como eu te falei, como o salário não é o primeiro, assim, salário não é a primeira razão que faz as pessoas se demitirem, porém, obviamente, é o reflexo de como você se sente valorizado ou não, né? Então, eu diria para você que é o quê? A pessoa se sentir desafiada no dia a dia, né? Eu estou aprendendo, estou sendo desafiado, é motivante trabalhar nessa empresa. Obviamente, a relação com o seu superior e com seus pares, isso faz muita diferença, o clima organizacional do teu setor, da tua empresa. Sim, salário e benefícios são importantes, principalmente, vamos pensar em pirâmide de Maslow, tá? Principalmente quando você está falando da base da pirâmide. Hoje, qual é a base da pirâmide para as pessoas se sentirem seguras no emprego? É salário e é benefícios. E desses benefícios, o que mais importa hoje são os relacionados à saúde. A Sociedade Americana de RH também, nessa pesquisa, nos mostrou que a grande maioria dos investimentos hoje feitos pelas empresas está em benefícios relacionados à saúde.
qualidade de vida, bem-estar, saúde. Então, é isso que faz. Se a base está atendida, a gente consegue ir além do profissional, entendeu? Agora, se ele está sentindo inseguro, porque ele fica doente, vai ficar 10 horas na fila do SUS, entendeu? Aí não funciona, sabe? Perfeito, concordo totalmente. Eu acho que depois do salário, essa parte de plano de saúde, etc., sem sombra de dúvida, é o que mais prende, né? A Unity possui uma equipe de profissionais criativos, com expertise em projetos de destinos urbanos e de lazer de referência, presentes em todo o território nacional e no exterior. Conheça as soluções da Unity Arquitetura em hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Gigante do turismo, a Aviva é detentora de grandes destinos do Brasil, multiplicando maneiras de fazer você feliz. Acesse aviva.com.br. Mas eu queria aproveitar isso que você falou aí, do ambiente de trabalho, etc. Você falou e eu me lembrei aqui, como, não só na minha experiência, mas com quase todo mundo que eu conheço em termos de cargo de liderança, não estou falando só de proprietário da empresa, não, gestores, gerentes, diretores, uma parte significativa do tempo dessa pessoa ela gasta parando arestas, né, entre subordinados e entre pessoas de seu setor e de outro setor, ou seja, é o tempo todo conflito, etc. e tal, fofoca, confusão, você recebendo alguém reclamando que está de outra pessoa. Como é que é isso? Como é que essas pessoas que estão nos ouvindo devem lidar com essa situação? E na verdade, eu tô falando algo que, de repente, é minha experiência pessoal ou não? Também no mercado isso se reflete. Esse gasto de energia aparando arestas e colocando todo mundo na mesma direção aí. Felipe, claro que alguns hotéis, algumas empresas mais e outras menos têm isso que você está falando, tá? E, de novo, tem muito a ver com cultura e tem muito a ver com a liderança, ponto. Porém, a gente está falando de gente, né? Pessoas. Essa interação com pessoas, ela gera isso nas melhores empresas. E por isso que o papel da liderança é tão importante, muito importante. E com autonomia, porque de nada adianta você ter um gerente ali no setor que não pode demitir uma pessoa, uma laranja podre. E eu vejo muito isso acontecer. A pessoa não pode, ela tem que pedir amém para o dono para absolutamente tudo, até uma suspensão, por exemplo. Então, assim, tem uma coisa que eu aprendi, o primeiro emprego da minha vida em hotelaria foi na Rede Marriott. E se tem uma coisa que eu admiro na Rede Marriott, são algumas ações que eles fazem com quem trabalha. E pode ser ali, o recepcionista, não precisa ser o chefe de recepção. E eu fui recepcionista, eu posso dizer na íntegra isso. Eu tinha autonomia, por exemplo, como recepcionista, para dar uma cortesia para um hóspede. Se um hóspede chegasse no balcão reclamando de barulho, porque o apartamento dele estava logo acima do centro de convenções e tinha tido um evento na noite anterior, ele não conseguiu dormir, eu tinha autonomia, eu que não era nada nessa vida, eu falava, senhor, olha, o hotel oferece então uma cortesia, me desculpe, quando que o senhor gostaria de voltar para o hotel? Ou seja, reverter aquela situação. E eu não vejo e olha, eu estou falando de 1900, eu vou aqui falar a minha idade, né, falando assim, eu vou abrir minha idade falando isso, eu estou falando de 1999, nos anos 2000 isso, ou seja, faz pelo menos 20 anos lá. E hoje eu ainda vejo em muitos empreendimentos aqui no Brasil, esses mesmos recepcionistas não têm aval para nada. Nada, ele tem que pedir amém para o seu gerente, e não tem pior coisa. Na época, o que eu recebia de orientação? Você tem autonomia, por quê? Porque o cliente não pode esperar. O cliente não pode esperar, senhor, eu vou falar com o meu chefe, aguarde. Não, tem que ser ali, papum, na hora. Isso faz toda a diferença para o cliente. E a mesma coisa quando a gente pensa num líder gerenciando a sua equipe, entendeu? Então, a liderança, ela está ali por uma razão, né? E a gente vê muitos proprietários aí mais centralizadores e que ficam cortando as asinhas por não confiarem, sabe? Mas é isso, eu diria para você que está aí a questão, liderança, autonomia e é isso, e olhar para as pessoas, né?
é o conselho que você dá para as pessoas, para os gestores, para os colaboradores, sobre como lidar com fofoca no ambiente de trabalho? Quando chega alguém falar para o chefe, olha, tal fulano é isso, é aquilo outro, o que é que essa pessoa, o que é que esse gestor deve fazer naquele momento? Toda história tem 3 lados, né, Felipe? Eu sempre digo isso. E assim, eu vou falar o que se fosse eu, né? Porque hoje também eu sou gestora na minha empresa. Graças a Deus a gente tem um clima incrível na nossa empresa. Mas assim, acontecendo algo parecido como você está mencionando, eu ia ouvir ambas as partes. Eu ia ponderar, eu ia tentar ouvir até outras partes, porque o líder não consegue estar em todos os locais. Então, ele provavelmente pode não ter presenciado aquela situação que gerou a fofoca, né? E o fofoqueiro, ele é fofoqueiro recorrente, então é aquela laranjinha podre, né? Que se você percebe que é recorrente, que existe essa maldade, que desestrutura o clima da equipe, a própria equipe, muitas vezes, é o porta-voz disso, sabe? Então, assim, o gestor que está próximo da sua equipe, ele sabe onde ele está pisando. Então, o que eu diria, eu acho que a primeira coisa, seja muito próximo da sua equipe, para você não ser a última pessoa a saber das coisas, para você não ficar tão alheio a ponto de depender da sua equipe para ficar falando tudo, sabe? Para ficar relatando. Essa proximidade com a equipe, não ser aquele gestor de escritório, sabe? Então, Na isso é verdade, importante. você está falando disso, eu estou me lembrando que muitas vezes o fofoqueiro recorrente, ele é um fofoqueiro se posicionando como alguém da confiança daquele gestor, e Sim, traz para ele sim. as fofocas que ninguém mais fala para poder por isso ganhar a confiança, É. né? Mas, O, pasme, Felipe, está cheio de gestor que gosta dessa pessoa e que eu sei disso. busca essa discórdia, não que busca discórdia, mas que busca ficar sabendo, gerando esse poder a mais para alguém que não deveria ter esse poder, sabe? E é justamente aquele líder que não está próximo da equipe. Assim, que não está ali ombro a ombro, porque hotel é isso, gente, está ombro a ombro. Pode ser o bis, pode ser o hotel boutique 6 estrelas, não importa. O gerente geral tem que estar próximo da sua equipe, seja ele Lucila, master blaster ou não. eu, eu, eu sou uma pessoa bem diferente da minha mãe. Eu sou bem calmo, ela é bem assim, acelerada, etc. E ela é muito exigente com as pessoas, né? Assim, a pessoa tem que ser inteligente, tem que ser rápida. Para ela não existe burrice nem lerdeza. E o que é que eu percebi com o passar dos anos? Que geralmente, seja na vida pessoal dela, seja na vida empresarial, nas empresas dela, ela tem sempre os melhores funcionários, tá? E ela, assim, são pessoas que estão há 20, 30 anos, há 10, ou seja, e que ela pensa e está feito, né? A pessoa faz. E aí eu achei interessante isso, porque eu me vejo como a maioria das pessoas, como aquele gestor que analisa uma pessoa, um funcionário, que ele tem defeitos, tem qualidades, tá? E que se eu trocar ele por outra pessoa, né? Ele é bom, ele é ruim nisso, mas tem aquilo bom, vamos levando, vamos tentar dar mais uma chance, vamos conversar, e se eu demitir, quem é que eu vou encontrar por aí, etc. e tal. Você é E essa pessoa ou não é? Não entendi. eu sempre fui essa Você pessoa, é. né? Assim, e eu, quase a maioria de todo mundo que eu conheço também é assim, porque a pessoa não quer ficar demitindo. E a minha mãe, o que é que ela faz? Se a pessoa não atingir, né, o patamar dela de exigência, ela demite. Ela demite o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo. No décimo, ela encontra a pessoa para a vida dela toda, que é a pessoa que atende todos os parâmetros dela, etc. Eu queria saber de você, assim, contando essa historinha, se isso faz sentido, porque o que é que eu percebi? Que a gente fica sempre protelando a demissão de funcionários nossos, né? Colocando algum argumento. Será que a tentativa e erro, acelerar a demissão, não seria um caminho melhor na gestão de pessoas? Eu, particularmente, também cheguei a outra conclusão, que em um dia ou em uma semana eu já sei se a pessoa vai dar certo ou não. Tá? Eu não preciso de 3 meses para saber. Né? É uma coisa não sei, não é inexplicável, mas a gente percebe. Né? E qual é a sua opinião sobre essa minha teoria aí que eu estou falando?
Ai, olha, é muito de estilo, né? É muito de estilo. Eu acho que Lucila, eu sou mais parecida com você nessa questão. Assim, eu acho que depois que a gente fica meio macaco velho na vida, né? Você entende que ninguém é perfeito e que a gente pode sempre extrair alguma coisa bacana de alguém. Aquela pessoa que pode ser a chatinha da equipe, ela foi contratada por uma razão, e se ela estiver te entregando aquilo que a razão pela qual você contratou aquela pessoa, claro, ela não desestruturando a equipe, nem sempre eu acho que a gente tem que demitir, sabe? Agora, eu poucas vezes ao longo da minha vida eu demiti de cara, mas aí tem que ser muito gritante, e também não tenho nem dó nem piedade, entendeu? Porém, eu gosto de sentir, sabe? Putz, o que será que faz essa pessoa ser assim, né? Mais fechada, por exemplo, ou, ou, ou enfim, com certos. Eu gosto de analisar isso, sabe? Porque somos seres humanos, Felipe. É gente lidando com gente, não tem ser humano perfeito, entende? Mas eu acho muito bacana esse estilo da tua mãe, e eu acho que é estilo de gestão mesmo, e vai da pessoa. Por que não? Ela tem uma meta, ela traçou a reta para ela, não atingiu, eu quero o próximo. Puxa, por que não? Entende? E para aquelas pessoas que a gente consegue discernir em uma semana, um mês, com certeza, e a pessoa não está atendendo, tem que cair fora. Você não vai ficar com uma pessoa na tua equipe que não atende os seus objetivos, né? Mas é isso, eu gosto muito, assim, é o meu lado de RH, né? Eu gosto muito de tentar entender as pessoas e não cometer injustiças, porque poderia estar acontecendo comigo também, sabe? Eu não sou perfeita também, nunca fui, entendeu? O meu chefe, falar com ex-chefes, pode ser que eles falem várias coisas que não era bacana, entendeu? E é isso. Entendeu? Perfeito. E já que a gente está falando de demissão, Lucila, quais são as maneiras corretas de se demitir alguém? E assim, e quais são os erros que as pessoas cometem ao demitir alguém? Acho que a forma mais correta de demitir são algumas. No privado, número 1, você não vai demitir alguém na frente de outra pessoa. Eu, quando tenho que fazer algo assim, a primeira coisa que eu falo, são pontos positivos daquela pessoa, porque sempre tem algo positivo, né? Eu vou dizer para você que raras vezes eu não tinha nada para falar de um profissional que trabalhou comigo. Acho que foi só uma vez que eu tive que demitir, e foi na raiz, em 3 minutos, até logo, e tchau e benção, sabe? Mas você, obviamente, sempre tem muito respeito por aquela pessoa. É você começar falando daquilo que a pessoa tem de bacana e você justificar o porquê da demissão, sabe? Porque eu gosto de ajudar o outro nesse momento de demissão para ele poder evoluir. E uma demissão, ela nunca vem sem feedback. E isso sim é injusto. É você não dar o feedback constante para alguém da tua equipe, mas de repente demitir. A pessoa nem sabe por que ela foi demitida. Entende? Então, assim, para aquelas pessoas que recebem feedback constante, a demissão não é uma surpresa. E a pior coisa é ser surpresa, sabe? Me diz uma coisa, demissão é uma conversa difícil, né? É muito chato você demitir alguém, sei lá, eu acho assim, obviamente para a pessoa que está sendo demitida não deve ter nada pior. E eu, como gestor a vida inteira, depois, com o passar dos anos, eu fui me acostumando, nunca ficou uma conversa fácil, mas você vai criando casca, né? E também experiência, já sabe como se lidar. Outra conversa muito chata é o feedback, o tal do feedback. Eu estou para ver alguém que vai receber um feedback construtivo, entre aspas, né, etc., e vai encarar dessa maneira. As pessoas se armam, as pessoas não gostam, Sim, tem razão. Para o lado da pessoa que está recebendo. Né, e quem vai falar também não gosta, é uma conversa difícil, né? Tem aqueles livros, né? Só como ter conversas difíceis. Felipe, não só os empregadores não gostam, como eles não sabem dar feedback. Essa é a minha pergunta. Como é que se dá um feedback? Todo feedback, ele tem que ser precedido por uma introdução, tá? E pela evidência em si que fez aquela demissão.
Nunca você vai chegar para uma pessoa e falar, Felipe, não deu, você está demitido, a partir de amanhã você não precisa mais vir. Não, o Felipe precisa saber as razões. E como é que você faz a pessoa melhorar e desenvolver? É você descrevendo a evidência que fez essa demissão. Sempre tem um estupim ou várias coisas, né, que acontecem. Então, por exemplo, Felipe, a gente está aqui sentado porque eu queria falar para você daquela situação em que eu já dei alguns feedbacks para você sobre quando você fecha o teu caixa, sempre tem diferenças. E ontem, quando você fechou o caixa, foi a 6ª vez em 2 meses que deu diferença, inclusive diferença alta, né, grande. Por essa razão, Felipe, nós não queremos mais que você trabalhe conosco, porque precisamos de alguém que seja mais assertivo. Ponto. Você percebeu? Eu falei a evidência, eu dei a razão e eu dei o aviso. Ô, Lucila, eu particularmente teria muito conforto em dar um feedback desse, que é uma coisa de fato, né, assim. E quando é comportamento, que inclusive mexe com a autoimagem da pessoa? Tem que ser respeitoso. Eu faço isso com muita frequência, tá? Não é fácil, você tem que se preparar, o feedback não é algo que você, desculpa a palavra, vomita em cima do outro. Você tem que se preparar para o feedback. O que você vai falar, como você vai falar, porque é uma pessoa que está na tua frente, mas você tem que ser direto. Sem meias palavras, sabe? Sem tentar maquiar aquela informação, sabe? Você tem que ser direto. A pessoa fez isso, é comportamental. Fulano, isso não é legal, sabe? Não é isso que eu espero de você, entende? E por essas razões, porque não é a primeira vez que você faz isso, a partir de amanhã você não precisa mais vir, sei lá, N coisas, entendeu? Mas, cara, tem que ser direto, não tem outra, entendeu? Não tem por onde fugir de uma situação dessa. Dentro disso que você está falando de ser direto, né? Particularmente eu, quando era mais jovem, eu usava muito a técnica sanduíche. Né? Quem não conhece, a técnica que você começa falando bem, elogiando a pessoa, depois, né, explica aí o ponto negativo e depois fecha falando bem de novo. Eu percebi depois de um tempo que eu deixei de usar a técnica sanduíche, eu passei muito mais para abordar o assunto, ser direto, contar o fato, e respeitoso e, ao mesmo tempo, tentando ajudar a pessoa, tá? Aconselhar, fazer um coach aí em relação a isso. Me fala aí se a técnica sanduíche efetivamente ela é válida e as pessoas devem usar ou alguma outra técnica seria melhor? Olha, a técnica sanduíche é uma técnica e é a forma de explicar, a forma mais básica de explicar um feedback. Mas o feedback, de fato, que faz ele ser efetivo é o que você mencionou, que é a tua técnica. Acho que cada gestor vai adotar o teu estilo, né? Que técnica é essa? É você ter respeito pela pessoa, é você, claro, evidenciar o que a pessoa tem de bom, né, para começar bem essa conversa que é difícil, é você, quando você fala de ponto negativo, você está falando da evidência, você tem que evidenciar o comportamento ou aquilo que houve, né, é a diferença do caixa, é a pessoa que cutuca os seus colegas e deixa um clima ruim, ou é a pessoa que maltrata o hóspede e é impaciente, você está trazendo a evidência. Entendeu? E aí você termina agradecendo, mas mencionando que dando a notícia ruim. É isso, sabe? Perfeito. Eu acho que assim, a gente não tem que ter amarra com técnica, a gente tem que ter amarra em ser respeitoso e gerar melhoria naquela pessoa, tentar ajudá-la a ser uma pessoa melhor para aquilo não se repetir num próximo emprego. Ou Perfeito. Nas outras situações, se for um feedback de fato. Disso tudo que a gente está conversando aqui, como é que tem alguma coisa específica sobre identificação e retenção de talentos que você aconselha às pessoas? Né? E também até queria fazer uma outra pergunta a seguir, já emenda, que muitas vezes na hospitalidade eu vi grandes caracteres, assim, personagens esfuziantes, um garçom, um recreador, que é um recepcionista, que é totalmente assim, uma pessoa dos nossos sonhos em relação a como ele lida com o cliente, como ele vira um personagem, as pessoas voltam para o hotel já perguntando por ele, e 100%, 110% das vezes eu vi como ele é como se fosse uma estrela que incomoda muito o setor de RH, DP tradicional, os outros colaboradores, que ele foge do padrão.
né? Aí você pode fazer um link entre essas duas perguntas, entre retenção e identificação de talentos, e quando esse talento ele realmente foge tanto do padrão, o que é que deve ser feito? A gente mantém ele ou a gente mantém a cultura da empresa e os procedimentos? Tá difícil, assim, mas se eu tivesse na minha equipe uma pessoa incrível que destoa do restante, eu preferiria subir a minha régua para que o restante também seja incrível do que tirar essa pessoa que traz a diferença para o meu hóspede. Esse seria o meu... Agora, mas quando uma empresa ela tem coerência, Felipe, eu vejo isso. Quando a empresa tem coerência naquilo que quer, sabe exatamente o que quer, faz bem feito o seu trabalho ali, né? Desde o momento de trazer alguém para a equipe, treina, etc., você acaba tendo um equilíbrio entre as pessoas, sabe? Eu acho muito mais fácil você achar uma laranja podre do que um que destoe e incomode, assim, a esse ponto, sabe? Não, puxa, eu nem sei como te responder isso, assim, é difícil. Agora, na questão de retenção, hoje o que mais faz a gente reter um profissional você, hoje se fala muito na experiência do colaborador e na experiência do candidato. Lembra que eu te falei daquela pesquisa da Sociedade Brasileira, Sociedade Americana de RH? Eles fizeram essa pesquisa para mapear como era a experiência dos candidatos, o que eles sentiram ao longo do processo. A paixão por uma empresa, de um candidato para uma empresa, ela começa no primeiro telefonema que ela recebe, ou naquele e-mail, ou no WhatsApp, ou na resposta lá no LinkedIn para uma aplicação que a pessoa fez para a vaga. A experiência começa ali, sabe? E o candidato, Felipe, ele pode sim se apaixonar pelo chefe dele, pela empresa, muito antes de ser contratado. Isso só depende da empresa. E está aí o grande pulo do gato para a retenção. É você também trabalhar a experiência do teu candidato. Já que você quer trabalhar a experiência do teu cliente, do teu hóspede, são pessoas que vão fazer isso. O que você está fazendo com essas pessoas? Que banho de loja, que lavagem cerebral da tua cultura você está fazendo para que eles, assim, aflorem isso para o teu hóspede? Então, começa ali. É por isso que é tão importante a empresa ter, sim, o que hoje nem se fala mais missão, visão, valores, se fala de propósito. A empresa tem que ter um propósito definido. E nessa mesma pesquisa, um outro índice, uma outra pergunta foi, o que mais chamou a sua atenção nos processos seletivos, positivamente, nos processos seletivos que você participou? A primeira razão, Felipe, 38% ou 48% das pessoas responderam que o que mais fez eles ficarem felizes é estar a par dos valores da empresa. Então, é aquele processo seletivo que, desde o início, o recrutador está dizendo, a nossa empresa é assim, 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 a gente valoriza isso, 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 somos assim, assim, assado, é jogar limpo, com transparência, porque é nesse momento que o candidato vai dizer, nossa, não tenho nada a ver com essa empresa, tchau e bênção. O candidato também escolhe a empresa, não é só a empresa que escolhe o candidato, e muito mais hoje em dia. Hoje em dia a gente é escolhido, não é só a gente que escolhe. A gente tem que ter esse cuidado com as pessoas, e principalmente quando a gente pensa em hotelaria, que é serviço puro. É gente, é ser humano. Então, o que você está fazendo com esse ser humano que vai lidar com o teu hóspede? Como é que você está tratando ele lá desde o início? É com pontualidade? É dando feedbacks constantes ao longo do processo seletivo? A gente está em stand-by, olha, o gestor da vaga viajou e entrou de férias, só daqui a um mês eu vou fazer um contato com você, beleza? Beleza. Tudo que é dito, o barato não sai caro, né? Tudo que é dito, a gente respeita. Então, é isso, são assim, é você falar dos seus valores, é você ter respeito ao candidato, sabe? É o teu cliente interno. Então, eu diria para você que para retenção isso é super importante. Vamos falar aí, a gente está chegando ao fim, sobre isso que você falou agora, sobre employer brand, né? Assim, essa marca do empregador, de se fazer desejado pelas pessoas, as pessoas quererem trabalhar naquela empresa. Mais do que isso, as pessoas, quando tiverem uma rodinha de amigos ou de familiares no final de semana, encherem a boca e dizer, eu trabalho em tal empresa, e todo mundo diz, oh, ele trabalha, que bacana, como é diferente de quando você não conhece a empresa, ok. Como é que se constrói uma marca do empregador, Lucila? Uma boa reputação.
é reputação pura, é boca a boca, é o falatório, é o que você mostra, né? E não só mostra, mas mostra e faz, né? O que você fala que você é, mas na prática você executa de fato, sabe? Se você diz que você é aberto para a diversidade, cadê a diversidade na tua empresa? Se você diz que você é uma empresa que valoriza o ser humano em geral, cadê a diversidade na tua empresa? Entende? Então, assim, de nada adianta você ter uma marca que, a princípio, no papel está forte, e até dentro do hotel ela se mostra de uma forma muito forte, mas o mundo não saber disto, porque é isso que vai fazer as pessoas desejarem trabalhar na tua empresa, né? Hoje existem muitas marcas super desejadas dentro da hotelaria de se trabalhar. Existem, porque elas fazem esse trabalho muito bem feito, não são todas, mas tem algumas bem interessantes e que ficaram com essa reputação aí no mercado. E as pessoas, que é o boca a boca dos outros. No employer branding se fala no embaixador da marca. Por que eu estou dizendo isso? Porque de nada adianta estar no papel se você não tem os embaixadores da tua marca, que são os seus colaboradores, disseminando isso para o mundo. E hoje em dia, com a tecnologia, Instagram, LinkedIn, quando o teu funcionário faz uma selfie ali no saguão da tua empresa, orgulhoso porque tem um happy hour naquela quinta-feira que a empresa fez, entende? Isso é employer branding, é o embaixador da tua marca mostrando para o mundo o orgulho que ele tem de estar lá na tua empresa, entendeu? Ou que tem ali a tua mesa de ping-pong, pebolinho, ou sei lá, o que a empresa faz para o funcionário. Às vezes é um jantar, um almoço que o chefe leva as pessoas. N coisas que podem ser feitas, é um orgulho, entende? Então, se a empresa não tem os embaixadores da marca, ela não tem uma marca forte, porque você não vai fazer isso sozinho, né? Então, hoje em dia, principalmente, é dessa forma, através das mídias e dos colaboradores. Show de bola, Lucila, chegamos ao fim aqui do nosso papo, excelente essa aula, né? Espero que a turma que tenha ouvido aí tenha tirado bons insights aí que possa ajudar no dia a dia delas, tá? Queria te agradecer mais uma vez, dar os parabéns pela carreira aí, pela referência que você se tornou, tá? E passar para você finalizar aí com suas palavras finais. Maravilha. Bom, número 1, super obrigada. Eu gosto sempre de poder falar e contribuir, dizer um pouquinho da forma que eu penso, né? É muito tempo aí de hotelaria, agradeço aí tuas palavras, essa oportunidade, estou super aberta, não sei se você vai deixar contato para quem quiser me contactar, né? O meu e-mail é lucila@hotelconsult.com.br, então estou super aberta para tirar qualquer dúvida ou me conectar com quem quer que seja, tá bom? Eu sou uma amante da hotelaria, né, Felipe? E como eu sou formada em hotelaria, então, graças a Deus, não é só questão de RH que permeia assim, a minha vida, né? Então, eu olho muito para serviço, para hospitalidade. Eu tenho tido muita preocupação hoje em dia da escassez da mão de obra formada em hotelaria nos hotéis. A gente vê muito hoje em escolas, né? Há poucas pessoas fazendo vestibular para hotelaria. Nós, hoteleiros, a gente tem um papel fundamental para disseminar melhor a hotelaria para esses jovens. Então, esse é o meu mote hoje em dia, é poder me conectar com instituições ou com pessoas que têm essa preocupação para a gente fazer da nossa indústria uma indústria melhor. Espetáculo. Tudo bem, Lucila. Obrigado, um grande abraço, sucesso, hein? Te agradeço muito, obrigada por todos aí que estão ouvindo a gente, obrigada pelo convite, tá, Felipe? Valeu. Esse podcast foi oferecido pela Unity Arquitetura e pela Aviva. A Unity é uma empresa com foco no desenvolvimento de produtos diferenciados para o mercado de hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Conheça mais sobre as soluções nas redes sociais pelo Instagram, @Unity Arquitetura de Resultados, e no LinkedIn. A Aviva é precursora do conceito de tempo compartilhado e timeshare no Brasil. Conheça os empreendimentos como Rio Quente Resorts e Costa do Sauípe Resorts. Acesse aviva.com.br.